Quero cumprimentar vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém? Isso é bom. Nós estamos tratando da série... Como é o nome da série? Depressão, suicídio e graça. A teologia do sofrimento à luz das Escrituras. Nas últimas 2 semanas, nós tratamos de 2 personagens do Antigo Testamento, que são, a primeira mensagem foi? Elias. E a segunda mensagem foi? De Davi. Hoje, eu quero tratar sobre 2 personagens agora do Novo Testamento. Um deles a gente sabe o nome, são 2 jovens, e o outro a gente não sabe o nome dele. A gente só sabe que ele era um discípulo, um seguidor de Jesus. Até porque não tem como dizer que é discípulo dentro do ponto de vista cristão, bíblico, e não ser um discípulo de Jesus, né? A gente precisa pensar sobre isso. Bom, Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, capítulo 24. Lucas 24. Eu vou ler do versículo 13 até o versículo 36. Lucas 24, do 13 até o 36. Se você encontrou, diga pronto. Se você ainda não encontrou, fala calma. Todo mundo achou, né, irmão? Difícil é achar sonfonias, né? Esse é difícil. Lucas é tranquilo. Vamos lá? Diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes, os sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo,
Jesus fez com quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estavam queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Versículo 36. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, porque ela é apta para todas as coisas. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas essa noite, e que teu Espírito Santo tenha liberdade neste lugar. Eu oro por Jesus. Amém. Mais uma vez eu quero falar das duas premissas de toda essa série que eu dividi em 3 mensagens. A primeira é que não é o objetivo meu aqui, e não quero que seja um objetivo da sua vida, um propósito, um alvo seu, dizer se alguém vai ou não vai para o céu, ou falar se alguém vai ou não vai para o inferno. E nós temos uma facilidade muito grande de mandar as pessoas para o céu ou para o inferno. E para o inferno é mais fácil, sim ou não? Mandar uma pessoa para o inferno, basta fazer uma raiva na gente, não é? Não vou falar não, você já pensou. Depois você pede perdão. A segunda premissa, ou em segundo lugar, é que a cura para uma tristeza profunda, para uma melancolia acentuada, sabe, para essa doença chamada depressão, a cura para isso não está dentro de nós. Eu e você não somos autossuficientes. Não está dentro de nós a capacidade de, não, agora eu não quero estar mais doente, agora eu já estou bom. Não existe isso. Nós precisamos entender que se uma doença que tira tantas e tantas, milhares e milhares de vidas por ano no Brasil e no mundo, se uma doença que mata tanto, principalmente dentro dessa faixa etária de 15 a 29 anos, se a gente vê tantas pessoas sofrendo, homens e mulheres bem-sucedidos, artistas, atrizes, atores, se a gente vê pastores cometendo suicídio, tantas pessoas que se matam, a gente precisa entender que nós como igreja precisamos nos posicionar e sermos de fato uma resposta para esse problema na nossa nação. A frustração é aquilo que eu quero falar um pouco hoje. A frustração que leva para a depressão, ou leva à depressão. Você já observou como a gente cria expectativa de uma forma muito fácil em muitas coisas? Nós criamos expectativa no ano que está por vir. Sim ou não? Vai chegando esse período de final de ano
E aí você já começa a criar expectativa. Ano que vem. Ano que vem. Ano que vem eu vou estudar. Ano que vem eu vou trabalhar. Ano que vem eu vou passar naquele concurso. Ano que vem eu caso. Ano que vem eu caso. Ano que vem eu desencalho. Ano que vem eu saio dessa fila. E a gente vai criando expectativa no ano que vem. Aí você começa a criar expectativa também no seu pai, na sua mãe. Porque quando a gente é criança, nós temos heróis. Temos ou não temos? Os nossos pais. A gente olha para o nosso pai e fala assim: meu pai é... Quem é o Superman? Quem é o Clark Kent? Meu pai. Você olha para a sua mãe, e quem é a Mulher Maravilha perto da sua mãe? A Mulher Maravilha... Sabe daqui, negócio de... Aqui é minha mãe, aqui ó. Até o momento em que seu pai e sua mãe erram com você, aí as suas expectativas já não são mais as mesmas. Nós criamos expectativas na política. Nós criamos expectativas no dinheiro que a gente vai ter. Não, gente, você não entendeu errado não. Não é no dinheiro que a gente já tem. Nós criamos expectativas no dinheiro que a gente ainda vai trabalhar para ter. Você nem trabalhou ainda. Mas assim, quando eu tiver dinheiro. Eita. A gente cria expectativa numa coisa que ainda não está nem na nossa posse. Criamos expectativa com o nosso relacionamento. Não, você vai namorar, você vai noivar, e quando você... Não, eu vou noivar e vou casar, porque eu tenho que ser feliz. Vai dar ruim. Nós criamos expectativas em pessoas. Eu vou abrir um parêntese aqui para falar sobre política, porque a gente está nesse momento de política. Um parêntese rápido. A gente cria expectativa no rapaz do número 12, 13, 14, 17, 28, 45, 52, 54. A gente vai... Gente, é muito candidato. São 13 candidatos à presidência. E quando ele for eleito, o Brasil vai mudar. Vai acabar com esses ladrão. Tem que morrer. Não tem. Você já observou que a gente, como cristão, a gente começa a torcer para que a outra pessoa morra? Não, porque bandido bom, viu? Nós começamos a nos contradizer por causa da questão política, porque a gente está gerando a expectativa no político, A, B, X, Z. Fecha o parênteses. Nós criamos expectativa no líder. Criamos expectativas nas lideranças. Criamos expectativas no pastor. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Vai faltar, velho. Se esse seu pastor que você está falando sou eu, pode ter certeza, uma hora vai dar ruim. Gente, ninguém é perfeito. E o problema, muitas vezes, como nós vamos aqui entender a vida desses dois jovens, esses dois rapazes aqui que estão viajando lá para o povoado de Emaús, é que eles criam uma expectativa num Jesus, um Jesus giraia. Um Jesus com poder terreno, um Jesus assim, tipo, um Jesus daqui da terra. Jesus? Não, rapaz, Jesus é o seguinte: Jesus ele vai acabar com Roma, com o poder de Roma. Ele vai tirar o sacerdote, ele vai tirar ele vai tirar todo mundo, e Jesus vai reinar Jesus aqui na terra, Jesus. E nós estamos confiando nesse Jesus que vai tomar porque o poder vai ser dado para Jesus aqui na terra. Sim ou não? Não da forma como eles estavam pensando. A frustração e o foco no problema havia impedido aqueles dois jovens
de prestarem atenção naquilo que estava acontecendo. Os dois jovens pensavam que a esperança deles havia acabado. Os dois jovens estavam pensando que a esperança dele havia morrido. E de fato Jesus havia morrido, sim ou não? Jesus morreu? Jesus morreu sim, mas ressuscitou. A frustração atinge muitas e muitas pessoas com frequência. Porque com frequência nós criamos expectativas em coisas, em pessoas, em lugares que vão nos frustrar. E aí eu te pergunto, como é que você, ou como é que a pessoa que você quer ajudar, que está totalmente frustrada, e a frustração dela levou ela a uma depressão, como é que essa pessoa pode sair desse lugar? Como é que você pode ajudar essa pessoa que está tão frustrada a ponto dela estar doente? O que você pode dizer para ela? Olha só o caso dos rapazes aqui. Os discípulos de Jesus estavam viajando. Eles estavam em Jerusalém. Eles estavam aonde? Eles estavam aonde? Estavam aonde? Jerusalém. De Jerusalém até o lugar onde eles moravam, dava mais ou menos uns 11 quilômetros de distância. A pé, eles estavam viajando. Pelo menos é o que dá a entender aqui no texto. Podia estar viajando de cavalo, de carroça, mas eu sei que era 11 quilômetros mais ou menos. A ideia de quando eles estavam viajando, no caminho, eles começaram a conversar e discutir sobre aquilo que tinha acontecido no último final de semana. Os acontecimentos do final de semana frustraram as expectativas dele. Hashtag sextou. Quem é que não gosta, irmão? Sextou. Se sextou, irmão, vamos fazer o quê? Vamos aproveitar. Vamos para a festa, beber, bloquear o pastor para ele não ver onde é que eu estou. Você acha que eu não sei que você faz isso? Eu sei que você faz. Vamos esconder do pastor, do meu pai, da minha mãe, vamos esconder de todo mundo. O fato é que você não esconde de Deus. Sextou. As expectativas foram frustradas. O final de semana tinha matado a expectativa deles. E qual era o nome da expectativa deles? Jesus. Só que o que eles queriam é que Jesus tomasse o poder aqui, que Jesus governasse aqui, quando o reino de Deus não é daqui, o reino de Deus é lá. Jesus então ele aparece. Jesus ele aparece e começa a conversar com os dois. Aí Jesus pergunta para os dois, o que está acontecendo aí? Por que vocês estão discutindo? O que houve? A resposta é tão triste, eles estão tão tristes aqui no momento, e o texto vai dizer que eles estão entristecidos, que ele fala assim: você é o único peregrino de Jerusalém que não sabe o que aconteceu nos últimos dias? Você não sabe das coisas que aconteceram? Aí Jesus, né, irmão, sabe aquela de João sem braço? Sabe aquela pergunta que você faz só para você poder ouvir a resposta? Jesus fez a pergunta: que coisas? Que coisas são essas? Aí lá vai os dois, os sacerdotes, as nossas autoridades, mataram Jesus Cristo, crucificaram Ele. Então eles começam a explicar tudo isso para Jesus, de maneira que eles começam a falar, eles começam a expressar a razão da sua tristeza. Você entendeu o que eu quis dizer? Eles não ficaram calados. Por outro lado, Jesus ele não fica distante ou alheio àquilo que eles estão vivendo. Pelo contrário, eles estão perguntando: peraí,
Jesus pergunta para eles: e aí, por que vocês estão desse jeito? E eles começam a dizer. Os chefes dos sacerdotes, as nossas autoridades entregaram Jesus para ser crucificado à morte, e nós estávamos esperando que Ele ia trazer para nós a redenção. Ele era o nosso Redentor, Ele ia nos tirar desse governo que está aqui nos sufocando, nos matando. Só que agora Ele está morto. Já se passaram 3 dias, desde a sexta, sábado e domingo. Esse dia aqui é o primeiro dia de quê? Da ressurreição de Jesus. Já são 3 dias e Ele não está aqui. Algumas mulheres nos deram um susto. Elas foram lá para o sepulcro pela manhã e não acharam o corpo dele. O corpo dele não estava lá. Elas voltaram para o lugar onde nós estávamos e contaram para nós uma visão de anjos falando que Jesus estava vivo, mas não tem corpo. É Jesus que está ouvindo eles falando todo o relato da sua sofrência. Eles estavam relatando a frustração, a tristeza, o sofrimento deles para Jesus. Nesse momento Jesus ele responde, e é muito engraçado. Jesus ele faz uma coisa que eu e você costumamos fazer, só que Jesus ele faz com amor, e nós normalmente fazemos sem nenhum amor. Jesus ele fala assim: olha, como vocês custam a entender, como vocês demoram a crer em tudo que os profetas falaram para vocês. Se fosse eu falando, Jesus ele fala bonito, né? Como vocês custam a entender. Se fosse eu já ia falar: o seu burro, ou ignorante, ou raciocínio lento. Vou desenhar para você. Quer que eu desenhe? Vou colocar purpurina, brilhozinho aqui para você ver. Você quer que eu desenhe? Pegar aqui o negócio aqui da criancinha aqui. Vamos ali no departamento infantil, pegar ali para pintar, giz de cera, massinha, para vocês entenderem. Porque quanto tempo vocês ouviram? Quanto tempo vocês estão ouvindo sobre aquilo que os profetas falaram para você, e até agora, como vocês são lentos, como vocês estão demorando para entender aquilo que já foi falado. E gente, vamos lá? Vamos pensar um pouquinho? Quem é que tinha explicado para eles? Quem é que tinha vivido com eles? Quem é que tinha pregado para eles, se não foi o próprio Jesus Cristo? E Jesus Cristo falando de tudo aquilo que os profetas tinham falado para ele, ou ensinado para eles, e chegado para eles por meio de uma tradição. Então o vô do vô contou para o avô, que contou para o pai, que contou para você, que você vai contar para os seus filhos, e aquela tradição ficou viva na vida deles. Jesus chega e ele mostra a graça e ensinando, e Jesus ensinou por várias vezes, sim ou não? É preciso que o Filho do Homem sofra. É preciso que o Filho do Homem padeça. Eu vou morrer, mas depois de 3 dias eu vou ressuscitar. E Jesus ensinou isso por muitas vezes. Versículo 26, ele vai dizer: não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Jesus Cristo sofreu, sim ou não? Sim ou não? Gente, Jesus Cristo sofreu, sim ou não? E eu e você? A gente não vai sofrer então? Porque nós somos cristãos, então a gente não sofre? Ou não estamos passíveis de sofrimento? Porque algum dos nossos declara fé em Jesus Cristo, não vão sofrer? O fato é que para que o Senhor Jesus Cristo entrasse na sua glória e reinasse à destra do Pai, seria necessário que ele sofresse. Jesus então, vendo que eles ainda não tinham entendido por completo,
Preste atenção. Jesus ele observou que aqueles dois jovens ainda não tinham entendido por completo a palavra. Então, desde Moisés, passando por todos os profetas, ele começa a explicar sobre cada um o que ele havia profetizado sobre o próprio Cristo em todas as Escrituras. Vamos fazer uma matemática? A pé, quanto tempo mais ou menos ia gastar para percorrer 11 quilômetros? Hã? 40 minutos, 1 hora? Mais? Depende do passo? Quantos? 4 horas? Pô, é um passo de tartaruga esse, né? 1 hora? 1h30? 4 horas? Vamos lá, gente. Dependendo do passo e do cansaço também, né? Porque 1 hora... Peraí, é verdade, viu, Ricardo? Os primeiros 2, 3 quilômetros você caminha até que bem, né? Eu espero. Sedentários, amém? Glória a Deus, tá. Mas lá para o quilômetro 5, 6, 7, você já vai meio arrastando, sim ou não? Vamos dizer que eles gastaram aí umas 2 horas. Vamos colocar 2 horas? A gente não sabe quanto tempo, não dá para saber. A gente só está tentando pensar um pouquinho. Gente, vamos lá. O primeiro sermão de Jesus Cristo está sendo pregado agora. E não é qualquer sermão não, é um sermão expositivo. Jesus estava expondo, é o texto, expondo a palavra para eles. Gente, Jesus está falando personagem por personagem, passagem por passagem, aquilo que a própria Escritura falava sobre ele. Jesus ele está ensinando. Olha só, Jesus ele está ensinando as Escrituras para aqueles 2 jovens. A frustração deles se dava porque eles não conheciam a palavra. Eles criaram uma expectativa tão grande num Jesus que podia simplesmente tomar o reinado, que eles esqueceram de acreditar ou crer ou conhecer num Jesus que poderia dar para eles a vida eterna. O povoado se aproximou, Emaús, e os 2 então insistiram com Jesus para ele ficar, pois já era o fim do dia. Não dá para saber que horas eles começaram a caminhar, mas dá para saber a hora que eles terminaram a caminhada. Já era o fim do dia, já estava escurecendo. E agora que está escurecendo, Jesus de novo tenta dar uma... Não, eu preciso continuar aqui, meu caminho aqui, eu vou para ali. Para ali onde, gente, que Jesus ia? Aí os 2 discípulos insistiram com ele. Homem, H-O-M-I, homem, fica aqui, pousa aqui, dorme aqui, depois você segue sua viagem, fica aqui hoje. O que Jesus fez? Aceita o convite daqueles 2 homens que eram hospitaleiros. A hospitalidade sendo demonstrada aqui na vida desses 2 discípulos, que nem sabiam quem era o homem, mas não importava quem era o homem, eles queriam que ele descansasse. Hospitalidade. Jesus entra para dentro da casa. Aí chega num momento, irmão, depois que Jesus ressuscita, irmão, Jesus ainda vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Não, vai fazer o quê? Comer, irmão. Irmão, galera, deixa eu falar um negócio. Case com alguém que saiba cozinhar. Case com alguém que cozinha. Porque essa pessoa que você casar, ela pode até ficar feia, vai envelhecer, né? A beleza acaba, a fome não. Lá vai Jesus partir o pão. Jesus ele toma o pão na sua mão, parte o pão e tendo dado
graças, acontece uma coisa incrível. Uma coisa que eu não falei no começo da explanação ou da exposição, mas que quero falar agora. Por algum motivo, eu não faço ideia do porquê. Gente, olha que eu orei. Não, sabe quando você ora? Não tem aquela oração? Você ora, assim, ora mesmo? Eu li o texto, eu fui na versão 1, 2, 3, 4, 5, a versão de não sei quem, Mateus, eu procurei, Mateus. Aí o texto ele só fala assim: os olhos dos discípulos foram fechados para que não reconhecessem Jesus. Gente, você está andando com uma pessoa, vamos lá, 3 anos andando com uma pessoa que nem chega a ser isso tudo. Você está seguindo ela, você está assistindo ela, você está ouvindo ela. No mínimo você vai fazer o quê? Reconhecer, assim. Mudou o cabelo, mas conheço. Deu uma engordadinha, mas é ele mesmo. Gente, você vai reconhecer uma pessoa. 3 anos? Você tem uma memória fotográfica? Você tem uma boa memória facial, assim? Você olhar para a pessoa, aí 1 ano depois, minha amiga! Ou você é daquele tipo de pessoa que você olha para a pessoa assim umas 10 vezes, aí no outro dia você assim. É ela, é? Você é desse? Mais alguém? Amém, Deus abençoe. Você já imaginou, irmãos? Você está andando com uma pessoa e de repente você não entende o que é que ela está com ela. Aí lá no final do dia, depois de você já ter andado com ela durante algum tempo, 11 quilômetros andando com aquela pessoa, aí de repente ele pega um pão na mão, Jesus pega o pão, parte o pão, aí ele dá graças. Quando Jesus ele dá graças, aí os discípulos... O que acontece na hora? Jesus desaparece. Os discípulos então, eles se entreolham. Cleopas e o seu amigo, que a Bíblia não fala qual é o nome dele. Aí sabe quando você olha para as amigas ou para os amigos, quando você olha para ele assim, fala assim... Cara, a gente não estava sentindo um negócio que... Sabe, eu estava sentindo uma coisa diferente. A palavra deles foi o seguinte: o nosso coração não estava ardendo no caminho quando ele estava nos expondo às Escrituras. Gente, o grau, preste atenção nisso. O nível e o grau de frustração deles era tão grande, tão grande, tão grande, que aparentemente, por isso, não dá para afirmar, mas é um dos motivos pelos quais eles não conseguem reconhecer que é Jesus que está com eles. Jesus ele está ensinando a Bíblia para eles, e eles estão sentindo alguma coisa diferente, mas eles não conseguiam esboçar uma reação. Já se sentiu desse jeito? Alguém está explicando para você, alguém está te ajudando, alguém está mostrando algo para você, e você não consegue explicar, e você não consegue ter uma reação. Eles só vão reagir no final do dia, no momento em que eles vão tomar uma refeição, que Jesus então parte o pão, dá graças. Então os olhos deles foram abertos e eles reconheceram que era Jesus. Eles levantaram imediatamente. Depois daquele momento que Jesus desaparece, eles levantam imediatamente e saem e voltam para Jerusalém. Gente, eles já viajaram boa parte, pelo menos as últimas horas ali, talvez, viajando, saindo de Jerusalém, indo para
Emaús. Eles já chegam lá e não deixam Jesus seguir viagem, seguir em frente. Por quê? Porque já estava tarde. Agora, não importava se já estava tarde ou se não estava tarde. O que eles querem? Voltar para Jerusalém para poder contar para todo mundo o quê? Jesus Cristo está vivo. Jesus Cristo ressuscitou. Eles voltam e eles vão se encontrar com os 11. Um dos discípulos de Jesus havia tirado a sua própria vida. Um dos 12 discípulos de Jesus, ele comete o quê? Suicídio. Foi perdoado? Não foi perdoado? Foi para o céu? Não foi para o céu? Não é o mérito da nossa questão hoje. O fato é que só tem 11 reunidos. Um se suicidou. Jesus agora não está nesse lugar. Os 11 estão reunidos. Outras pessoas que eram discípulos e que haviam crido em Jesus Cristo estão reunidos. E eles estão falando, dizendo entre si: o Senhor Jesus ressuscitou e apareceu a Simão. Aqueles homens chegam, os 2 jovens chegam, e eles contam para aqueles 11 discípulos e para todos os outros o que tinha acontecido e como foi reconhecido Jesus quando partia o pão. Primeira coisa que eu quero que você aplique na sua vida essa noite: a depressão pela falta de esperança vai tirar a sua capacidade de observar e perceber o ambiente. Eles não conseguiram perceber aquilo que estava acontecendo, não reconheceram Jesus. A frustração minou as forças dos rapazes em perceber que a esperança deles estava viva. A esperança deles não estava morta. E o que nós queremos hoje? Nós queremos ter uma esperança. Nós queremos ter a segurança de que vai acontecer, vai ficar bom. O Brasil vai melhorar. Vai ficar bom. Nós queremos ter essa esperança. E agora a esperança dele foi frustrada. Por quê? Porque estava morto. Não perceberam que essa esperança havia ressuscitado. Eu quero que você busque perceber aquilo que estão falando para você. Eu quero que você perceba, entenda e fale para outras pessoas daquilo que você está sentindo como cristão. Queira ouvir aqueles que de fato e de verdade têm uma palavra de conhecimento e com sabedoria. Queira ouvir. Galera, ouça. Muitos dos que estão aqui esses dias todos só estão aqui, mas não estão ouvindo. Não para de conversar. E não adianta aquilo que eu for falar, não para de conversar. Porque pensa que são autossuficientes. Não, isso eu já sei. Não, eu dou conta. Eu já estou lá, então resolve. Não importa onde eu vá, não importa o que eu faça. Não é assim. Ouça. O seu pai e a sua mãe pode em algum momento ter uma palavra de sabedoria, de conhecimento com sabedoria para poder te falar. Ouça. Pastores, líderes, ouça as pessoas. Mas é ouvir todo mundo? É ouvir todo mundo? Não. Porque nem todo mundo vai ter uma palavra de sabedoria para te falar. Mas aqueles que você sabe que tem conhecimento e que tem sabedoria, ouça essas pessoas. Busque a sabedoria. Com tudo aquilo que você tem, busque ouvir, busque conhecimento, busque ajuda. Você que está preso, você que sabe que tem pessoas que te amam, mas você não está ouvindo, busque a pessoa certa e correta para que você possa ser ajudado.
Não permita que uma frustração sua com algo, com dinheiro, com escola, com faculdade, com alguém, não permita que sua frustração te torne uma pessoa pior. Não permita que a frustração te torne uma pessoa distante, que não reconhece o quão grande Jesus Cristo é para a sua vida. Segunda coisa, o desconhecimento das Escrituras acentuou o sofrimento daqueles dois jovens. Se eles tivessem lido um pouco mais, se eles tivessem conhecido um pouco mais as Escrituras, será que eles tinham chegado a esse nível de frustração? Será que eles tinham sofrido tanto assim? Eles já tinham ouvido a palavra, sim ou não? Já tinha sido explicado a palavra para eles, sim ou não? Adiantou alguma coisa? Não, porque agora eles estavam frustrados. Mas não era para o filho, não haveria uma morte. Mas calma, vai ressuscitar. Juventude, igreja, Jesus Cristo, Ele disse que ia morrer, e morreu. Mas Ele também disse que iria ressuscitar, e ressuscitou. Não fique com apenas uma parte da profecia, só aquela parte boa. Pegue a profecia por completa, pegue as Escrituras por completo. Leia nela toda, medite nela toda. Há muitas pessoas que estão ensinando, e muitos que são lentos para entender. Eu sou uma dessas pessoas que algumas partes da Bíblia, eu sou mais lento, e eu preciso me dedicar mais. Dedique-se. O remédio para a frustração de Cleopas e o seu amigo foi a palavra. O remédio para eles foi a palavra, foram as Escrituras. A partir daquele momento que eles passaram a conhecer a palavra, mudou. E por último, Deus permite certas coisas na nossa vida, porque de outra maneira nós não aprenderíamos. Deus permite que certas coisas nas nossas vidas aconteçam, porque de outra maneira nós não aprenderíamos. Já foi falado de todos os jeitos e a gente não aprende. Aí muda o jeito de falar e a gente, eita rapaz, eita, é mesmo. Você já observou que a gente ouve uma palavra, por exemplo, eu estou falando, aí vem uma outra pessoa aqui de fora, fala a mesma coisa, você, eita, que palavra. É a mesma coisa. Só que Deus, Ele vai permitir que algumas coisas aconteçam de outra maneira na nossa vida, para que a gente possa aprender. A didática de Jesus era para que eles percebessem que Ele, o próprio Cristo, estava vivo e no controle de tudo. Jesus, Ele provocou os discípulos. Tá, mas que coisas foram essas? Mas o que aconteceu? Jesus sabia o que tinha acontecido, sim ou não? Gente, tinha acontecido com Ele. Mas o que Jesus faz? Ele pergunta para que as outras pessoas, para que os dois discípulos possam falar. Quando a gente fala, a gente começa a pensar de fato naquilo que aconteceu. E pronto. A didática foi essa. Nós não sabemos como, mas o partir do pão revela a identidade de Jesus. Não sabemos como nem porquê. O fato é que quando Jesus parte o pão e dá graças, os discípulos reconhecem Jesus. A confiança, a esperança em Deus é restaurada. Aqueles dois que agora estavam frustrados, agora por meio da palavra, por meio de Jesus Cristo, vivo e ressurreto dentre os mortos, agora eles podem estar felizes. A graça de Deus
superabunda sobre todo pecado, toda frustração, toda tristeza. É tudo que vai levar à depressão? Não. Todo pecado provoca isso? Não. Toda frustração provoca depressão? Não. Mas se provocar, nós precisamos confiar em Jesus Cristo, a nossa única esperança. Amém? Curva sua cabeça.